Sobre os desvios de dinheiro, dízimo, a compra de um templo, olha aí, a conclusão de Gemima Barros, por fim, é a de que não tem verdade alguma. Gemima, tu estás cultuando lá no terreno a céu aberto, é? Tu contribuísse para os 300 milhões de reais, Gemima? Você viu, por acaso, o projeto da igreja, do grande templo? Você viu a maquete? Como é que você diz que é em verdade? Você contribuiu para a compra do barco da missionária Mísia? Então, Gemima, quando você diz que uma verdade é mentira, a Bíblia já fala a respeito das pessoas que fazem exatamente esse trocadilho por malícia para confundir as outras. Gemima, a pretexto disso, eu queria lhe perguntar, o que é que você acha daquela atitude do seu gestor-presidente chorando lá em Portugal porque sua filha tinha o título igual ao seu de doutora e estava lavando o menino e cuidando de comida na beira do fogão? Você aprova essa atitude? E que ele não sossegou, Gemima, enquanto não mandou a filha para a Flórida, com o teu salário, com o teu custo, com os teus dízimos, Gemima? Então, se você aprova um negócio desse, minha irmã, eu acho que você não deveria ter o título que tem, se é que você aprova. Porque aí, você, assim, quanto mais as pessoas estudam, pesquisam, são pessoas que se libertam da escravidão e da manipulação de pessoas espertas. E se você acredita nisso, você é uma manipulada, você é uma alienada e, portanto, Gemima, esse título seu de doutora é questionável. Entenda, se você se deixa manipular, se deixa alienar, se você acredita na santidade desse homem, na verdade, na mentira que ele prega como verdade, você é mais uma que não se libertou da alienação, doutora Gemima. E agora colocando o filho aí, mentindo, ele disse lá na justiça que não tinha, Gemima. Você não disse? Ele não disse lá que não tinha parentes empregados? Me responda agora porque ele coloca o filho dele como assessor da presidência e entrega de cabo a rabo nas mãos do filho. Gemima, você foi enganada, você foi ludibriada e ficou feio para você, pelo menos na minha visão. E não é só na minha não, viu, doutora? Na visão de muita gente. Olá, meu irmão, minha irmã, meu nobre amigo, minha nobre amiga. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Josué Augusto e eu trato aqui de assuntos de alta relevância no contexto religioso aqui de Pernambuco, principalmente. Hoje vamos tratar de um assunto, vamos analisar, dissecar o depoimento da doutora Gemima Barros Correia. Sim, o depoimento que ela deu lá na justiça. Doutora Gemima, nós vamos analisar aqui pormenorizadamente cada palavra sua, tá? Quando você foi arrolada como testemunha dos desvios de conduta e finalidade da gestão e você foi para ser testemunha contra aqueles que estavam denunciando. Doutora Gemima, antes de qualquer coisa, eu não lhe conhecia, passei a lhe conhecer, uma pessoa simpática, sorridente, não é? E assim, eu sabia que você era professora. E assim, soube também que você não somente tem o curso de graduação, como o curso de doutorado. Nós vamos aqui analisar, doutora Gemima, seu depoimento, né? Mas de antemão, eu quero dizer que aquela sua presença naquelas audiências foi uma vergonha, foi uma coisa que manchou a sua imagem, a sua reputação, o seu currículo. Porque, doutora Gemima, é impossível uma pessoa do alto do seu saber, obviamente espera-se que tenha discernimento e verdades e assim uma maneira peculiar de saber se posicionar entre o correto e o errado, principalmente quando tem por base a Bíblia, a palavra de Deus. E nós vamos ver aqui que você, Gemima, a sua atitude aqui, as suas palavras, as suas declarações deixaram a desejar com relação à sua possível experiência, à sua possível currículo, né? E também a maneira como você encara a vida e a vida religiosa, tá? Então, eu acredito que você se esforçou com muito trabalho, concluiu o curso de graduação, depois pós-graduação e depois doutorado. E essa sua presença naquele fiasco de
atitudes querendo condenar a todo custo membros da igreja, pessoas idôneas, capazes, inteligentes, de elevado conceito moral, né? Pessoas também que, assim como você, Jemima, tiveram a oportunidade de terem um curso de graduação, de pós-graduação, de mestrado, né? E assim, pessoas que ocupam cargos no poder público, inclusive na justiça. E você, Jemima, foi arrolada para sustentar as inverdades e as mentiras. Vamos analisar aqui palavras por palavras do seu depoimento, porque a gente quer com isso que não se repita mais, porque essa gestão, ela peca, ela erra, ela comete irregularidades, desvios de conduta e depois envolve as pessoas em sua trama, em sua teia, né, maléfica, maligna, para fazer as pessoas passarem por vexames que em sã consciência jamais desejariam passar. Então diz assim, Jemima, o testemunho de Jemima Barros Correia, para vocês que não sabem, eu estou lendo aqui uma sentença prolatada pelo excelentíssimo senhor juiz da 14ª Vara Criminal de Recife. O testemunho de Jemima Barros Correia destacou as ações sociais da IEADPE, trazendo à lume muitas das suas realizações na esfera social. Em relação aos vídeos postados na internet, Jemima Barros fez uma defesa aguerrida da IEADPE e esclarece que eles ferem a dignidade objetiva e a reputação. Fere bastante, fere diretamente, indiretamente, em todas as esferas, quaisquer que sejam as percepções, porque a Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, ela é conhecida pelo seu trabalho social também, não só espiritual, como social. Nós temos centros de acolhimento à criança em situação de risco. Uma pausa aqui. Até agora, Jemima não disse para que veio. Ela veio para dizer, na justiça, responder às perguntas do magistrado, tanto quanto do promotor, e foi discorrer, na ótica dela, tá? Um agrupamento de pessoas que cuidam de crianças, olha só como é grave, e acolhem essas crianças nas ruas, e a igreja não tem absolutamente nenhuma despesa com essas crianças. Viu, Jemima? Você, não sei se foi proposital ou desconhecimento, talvez inocência sua, mas assim, do alto do seu saber, era para você ter um senso crítico e imaginar de que uma igreja que recolhe milhões e milhões de reais, não há necessidade de manter um abrigo infantil, cuja manutenção vem da membresia, que já tem despesas imensas, sustentando as mordomias e as regalias de toda essa diretoria. A manutenção, todo o custo desse possível abrigo de crianças advém da membresia. Já denunciamos aqui todos os dias, em todo o estado, em todos os trabalhos, Jemima. Eu acho que você não sabe disso não, né? As pessoas são conclamadas ou intimadas, tá? A trazerem feijão, arroz, leite, charque, açúcar, macarrão, farinha, óleo, tudo de boa qualidade. Jemima, e o que se arrecada dá para 10 vezes o número de crianças ali acolhidas. Como se não bastassem, ofertas, donativos e doações do exterior também vêm. Por quê? Os pais que lá têm crianças dizem que essas crianças são adotadas por famílias da Europa, dos Estados Unidos, que as mantêm. Além disso, Jemima, manda abrir a caixa, manda abrir a contabilidade, manda abrir a tesouraria. Como funciona isso aí? É como uma fachada. Me responda, Jemima, do alto do seu saber. Se essa gestão se preocupa tanto em manter crianças abandonadas, por que fechou 3 escolinhas infantis que funcionavam há mais de 40 anos, que não era de graça, inclusive pagava um valor alto por cada aluno, os seus pais pagavam, e ele fechou com o pretexto de que estava dando prejuízo. Essas escolinhas, normalmente, Jemima, para você que não sabe, ou sabe, fez que não sabia, funcionavam em Casa Amarela,
em Cavaleiro e em São Lourenço, todas nos fundos das igrejas, nos lugares totalmente inadequados, sem lugares para esportes, para lazer, espremidas lá. E seu gestor, que você diz que faz obra social, qual é a obra social? Manter um acolhimento de crianças. Eu vou deter um pouquinho sobre isso aqui, me deter, para ver, Jemima, que você foi infeliz em suas colocações. Você falou de obras e obras sociais. Me diga ao povo, ao público, qual é a obra social que essa igreja faz, porque adquire cestas básicas para o Projeto Samuel e as vende a quem as doou. Jemima, ficou muito feio, minha irmã, para você. A pretexto disso, algumas pessoas me ligam: irmão Josué, cadê a irmã Jemima, a doutora Jemima? Ela desapareceu por conta de umas verdades que ela disse ali, né? Sem querer, quando foi perguntado se o gestor tinha familiares na direção da igreja, ela disse categoricamente: tem. E a mulher do gestor presidente trabalha, tá aí, como vocês viram, tentando assim misturar as coisas para que a mensagem objetiva não fosse entendida. Ele pratica nepotismo com altos salários, Jemima, tá? Então vamos aqui a seguir. Nós temos centros de acolhimento à criança em situação de risco. Então, isso é um trabalho sério. Que sério, Jemima? Na continência com chapéu alheio, como eu já falei, e quando vem uma leva de vídeos denegrindo essa imagem, ninguém denigre a imagem de ninguém. Nós apenas nos encarregamos de mostrar a toda a sociedade, não somente a você, Jemima, que pelo alto do seu saber esperávamos que você tivesse um senso crítico e não se prestasse para um papel que ficou muito feio para a sua reputação. Aí diz aqui, né? Repercute não só pelos comentários ou compartilhamento pela internet, como pessoas que são alcançadas e começam a comentar. Não é denegrir a imagem da igreja, Jemima, é falar a verdade dos desvios de conduta do seu gestor presidente, que engana, que mente, que explora e pratica rachadinha. Me diga se isso é denegrir e falar a verdade, ou você não conhece essas verdades, ou se faz que não conhece, não é, doutora Jemima? Jemima Barros diz mais: é muito complicado isso, porque você tem todo o trabalho sério em benefício não só espiritual, mas social, da sociedade em geral. Qual é o benefício, Jemima? Procura saber, Jemima, faz uma pesquisa de campo e vê qual é o trabalho que teu presidente, tua presidente faz com relação aos membros dizimistas. E por conta desses vídeos aí, nós enquanto membros nos ferimos, porque com a verdade, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça e não folga com a injustiça, Jemima. Se você diz que se fere com a verdade, você precisa se voltar para o seu interior e fazer uma reflexão profunda. Algumas pessoas que começam a discordar disso, depois de muitos anos de membros, porque erraram em algum aspecto, aí começam coisas assim, começam a fazer esses vídeos que são inverdades. Porque eu conheço a Igreja Assembleia de Deus. Ela tem uma forma muito saudável pelo seu comprometimento social. Aí falou em comprometimento social. Jemima, entra aí. Esse processo você já conhece. Agora, pesquisa na Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado. Procura no Ministério Público, doutora Jemima, no Ministério Público Eleitoral, na Polícia Federal. Você vai ver depoimentos de pastor que deixou essa igreja. E me pergunta, Jemima, agora, mais alguma coisa para eu te responder, porque talvez você foi despreparada, ou você teve uma lavagem cerebral para fechar os olhos a toda a realidade, a todos os desvios de conduta e finalidade. Olha, Jemima, a conclusão é que ficou muito feio para você. Aí diz assim mais: ela tem uma forma muito saudável pelo seu comprometimento social. Sobre as razões desses ataques, que ataques? Falar a verdade, desde quando foi ataque, doutora Jemima? Jemima respondeu: olha, eu tenho uma opinião pessoal. Eu não tenho uma materialidade de prova, então não deveria sequer falar. Para ser sensata. Se você não tinha prova, se você não tinha certeza, você estava em juízo, dando depoimento que poderia comprometer, inclusive, a liberdade daqueles que você estava depondo contra. É uma opinião. Toda instituição tem suas regras, é verdade. Então, a pessoa que não concorda com a regra, pessoas estão querendo mudar a instituição. É cargo, é espaço. Na minha opinião, é almejar espaço na igreja, posicionamento na igreja, porque atualmente a IEDPE tem uma credibilidade dentro da sociedade e é uma instituição que tem muitos membros e não são membros bitoláveis, são membros esclarecidos. Você apareceu aí
audiência sendo bitolada e sem nenhum esclarecimento, falando besteira. Primeiro, você disse que a gente errou. Mostra qual foi o nosso erro. E que a gente queria espaço e lugares. Mostra. Pelo contrário, somos excluídos, disciplinados e mostramos essa posição com orgulho, Gemima. Porque não fazemos parte desses desvios de conduta e finalidade. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo, diz, e não aos Éfesos, e não vos conformeis com as obras infrutíferas da carne, antes condenar. É o que fazemos, Gemima. Diferentemente de você, que do alto do seu saber, né, você foi aí prestar um desserviço. Você sabia, Gemima, que você prestou um desserviço à igreja e à verdade, tentando minimizar os desvios de conduta, não somente do gestor-presidente, como de toda a sua diretoria? Então, minha irmã, eu acho que diante de Deus, não somente diante de nós, você está em falta. Esses fatos atingem a igreja. Claro, teu pastor é o primeiro desviado que está levando o nome dessa igreja internacionalmente à lama. E por tabela, quem está à frente? Não. Ele é quem denigre o nome da igreja. Entendesse? Com todas as suas irregularidades e práticas, inclusive abomináveis. Gemima, se tivéssemos uma diretoria séria, essa gestão, com eles todos, é porque todos são comprometidos e você sabe disso. Por onde andas? O povo quer saber. Apareça, Gemima, comente aqui. E se você tiver, né, e quiser esclarecer tudo o que eu estou falando aqui, eu estou à sua disposição. Uma coisa eu sei, são membros, aí ela diz aqui, e mais, os vídeos em sua essência atingem a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, porque falam dos membros, falam dos irmãos, dos círculos de oração. Fala não. Você mentiu, Gemima. Nós até lhe elogiamos pela espontaneidade em que você deu resposta ao juiz e ao promotor, que foi totalmente de encontro às mentiras do gestor-presidente. Mas você tentou consertar, Gemima, mas foi tarde demais. Você falou algumas verdades, comprometeram. Todos viram que ele estava mentindo, acreditaram em você, mas infelizmente você disse sem querer. Então o mérito não é seu. Fato ofensivo, como? Quem ofende é ele. É Josué, são os outros que chamam os pastores de estrupadores de igreja, chamam violentadores de igreja. Somos nós que chamamos as igrejas de igrejola, barraco da desobediência e refúgio dos rebeldes. Somos nós que dizemos que, olha, tenham cuidado, porque promotor, juízes, padres, delegados, prefeitos, gays, são todos do diabo? Somos nós que ofendemos? Gemima, peça perdão a Deus, porque Ele é rico em perdoar. Fato ofensivo colocando em xeque a moral, colocando em xeque a credibilidade, fazendo questionamento do uso do dinheiro. Claro, teu pastor ganha mais de 200 mil reais, a tua pastora ganha mais de 50 mil reais. O filho agora, investido como presidente da igreja, vai ver o salário dele e o teu salário, Gemima, quanto é? Gemima, a pretexto disso, eu queria lhe perguntar, o que é que você acha daquela atitude do seu gestor-presidente chorando lá em Portugal, porque sua filha tinha o título igual ao seu de doutora e estava lavando menino e cuidando de comida na beira do fogão? Você aprova essa atitude? E que ele não sossegou, Gemima, enquanto não mandou a filha para a Flórida, com o teu salário, com o teu custo, com os teus dízimos, Gemima. Então, se você aprova um negócio desse, minha irmã, eu acho que você não deveria ter o título que tem, se é que você aprova. Porque aí, você, assim, enquanto mais as pessoas estudam, pesquisam, são pessoas que se libertam da escravidão e da manipulação de pessoas espertas. E se você acredita nisso, você é uma manipulada, você é uma alienada e, portanto, Gemima, esse título seu de doutora é questionável. Entenda, se você se deixa manipular, se deixa alienar, se você acredita na santidade desse homem, na verdade, na mentira que ele prega como verdade, você é mais uma que não se libertou da alienação, doutora Gemima. Li naquele vídeo que a contribuição da igreja está diminuindo. E se endossa essa campanha de diminuição de dízimo da contribuição na realidade. Isso é uma forma de colocar em xeque a credibilidade de uma instituição. Gemima, pergunta, cadê os 300 milhões de reais arrecadados pelo teu pastor, Gemima? E o terreno está nu lá, não tem nada. Pergunta, cadê a grande soma de dinheiro, né, arrecadada para a compra do barco da missionária Mísia? Pergunta para onde vai a renda da Rede Brasil. Pergunta para onde vai a renda da Bereia, das lições das escolas dominicais.
dos seminários que tudo é pago, e afinal de contas, pede para o teu pastor prestar conta das arrecadações de dízimos e ofertas. Como é que tu quer dizer que tem credibilidade quando ele se nega a prestar conta, Jemima? Eu acho que você, minha amiga, me desculpe, mas deveria voltar a ler novamente para que tudo que você passou, para que seu título de doutora, então, você fizesse valer esse título. Porque por esse depoimento aqui, Jemima, você deixou muito a desejar. Ora, se eu estou torcendo para aquela instituição não receber contribuições, ela não administra bem a contribuição que as pessoas direcionam para ela. Claro, a gente não acha não, a gente diz que sim. Diz que sim. Pergunta com qual dinheiro ele manda o filho para a Carolina do Norte e a filha para a Flórida. E de onde vem a renda dele para comprar fazenda, para comprar mansão e os filhos? E você, Jemima, qual é o seu patrimônio afinal? Me responda. Afinal, você tem o título de PhD, não é isso, doutora Jemima? Esses ataques são dirigidos contra a instituição. Não, Jemima. A instituição é sólida, centenária. Essa administração é um ponto fora da curva que tem denegrido essa conceituada igreja. Porque envolve tudo. Se não houvesse instituição, não teria presbitério. Grande descoberta, né, doutora? Não teria ministério, não teria círculo de oração. Grande descoberta, né? Está aí, Jemima, há 100 anos. Uma instituição sólida, respeitável, respeitada antes, tá? Assim, de grande reputação. Mas hoje, teu pastor presidente jogou tudo na lama. Tudo na lama. Esses pastores que estão aí, Jemima, auxiliando ele, acobertando todas essas irregularidades, comem no mesmo coxo que ele, na mão dele. Essa é a realidade que talvez você não tenha coragem de falar. E nós aqui falamos. Eles, autores e coautores, colocam na internet vídeos com conteúdos que vão diretamente à moral. Eu estou lendo como a sentença diz, porque a sentença às vezes coloca reticência, viu, irmãos? Porque não diz todas as palavras, senão ficava uma coisa grande, né? Não é assim, coisa sem sentido, tá? Vídeos com conteúdo que vão, aí reticência, entre parênteses, diretamente à moral do pastor. Claro, se ele não tem, a reputação dele está na lama, Jemima. Um pastor de uma igreja, Jemima, que é investigado pela delegacia, Jemima, de combate e repressão ao crime organizado. Investigado pela criação, manutenção e administração de um esquema de rachadinha. E isso por um longo tempo. Investigado por querer subornar testemunha. Jemima, isso é abater moral, isso é verdade, Jemima. Nem todos têm coragem de falar a verdade, como nós falamos aqui e sustentamos a audiência na frente do juiz, na frente do promotor, na frente de delegado, na frente de delegado da Polícia Federal, diferentemente de você, Jemima. Que eu quero saber, eu sei que você não ganhou dinheiro, mas o gestor presidente, em função da defesa que você fez dele, né? Ele deveria ter lhe concedido pelo menos um emprego, não lá na Flórida, não lá na Carolina do Norte, mas quem sabe, né, nessa grande empresa que arrecada tanto dinheiro que não é dele. Olha, Jemima, Rede Brasil, 18 rádios, né, rádios FM, tá? É uma editora, é a própria estrutura da igreja, é um canal de televisão, e você está empregada, Jemima, com sua competência? Jemima, você precisa abrir os seus olhos e deixar de ser manipulável com essa lábia, tá? Vai ver que ele já te esqueceu. Já te esqueceu. Mas estamos falando agora da instituição Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A igreja, nesse período, a igreja cresceu bastante, cresceu muito. O número de membros subiu. Em relação ao pastor Ailton José, o que eu posso afirmar é que a igreja e sua direção têm sido alvo de muitos vídeos com palavras que denigrem tanto a instituição quanto o seu atual pastor presidente. A culpa é dele. O juiz desmentiu você, o promotor também. Ninguém ofende a igreja, pelo contrário, defende. Então, Jemima, você foi usada. Aquelas passadas suas, você é uma mulher formada. Tá entendendo? Assim, do alto do seu saber, né? Secular, e também espera-se pela sua experiência, você deveria ter se negado a ser testemunha de uma farsa, de uma mentira. Tá? Você deveria ser autêntica, doutora Jemima. Não se pode desvincular as coisas. Tudo bem, porque se ele peca, ele como pastor, ele deveria ser afastado. E se ele insiste em se manter lá, e agora colocando o filho aí, mentindo, ele disse lá na justiça que não tinha, Jemima. Você não disse? Ele não disse lá que não tinha parentes empregados? Me responda agora, porque ele coloca o filho dele como assessor da presidência e entrega de cabo a rabo nas mãos do filho. Jemima, você foi enganada, você foi ludibriada e ficou feio para você, pelo menos na minha visão. E não é só na minha não, viu, doutora? Na visão de muita gente.
O que eu posso afirmar é que a igreja e sua direção têm sido alvo de muitos vídeos com palavras que denigrem tanto a instituição quanto o seu atual pastor presidente. Não é denegrir a instituição, você falou como um papagaio. Ah, porque faz obra social, mostre qual é a obra social. Ah, porque diz que não presta conta, manda ele prestar conta de tudo que a gente já falou. Teu pastor é rico, é milionário. E você talvez agora esteja, não sei, né, o seu nível de renda, tá? Mas ele debocha. Talvez agora ele esteja sempre rindo da besteira que foi o seu depoimento. Não se pode desvincular as coisas. Em seguida, Jemima Barros fez um apanhado geral sobre a divisão preconizada pelos querelados e reafirma que essa divisão não existe na IADPE. Você mentiu, Jemima? De onde saiu a AD Seara, a AD Adoração? De onde saiu a Rede Esperança, Jemima? E outras igrejas aí. Você estava falando ali na justiça sobre o compromisso de falar a verdade. Tá? Você falou aqui essas inverdades por desconhecimento, por inocência ou maliciosamente para defender o seu gestor presidente. Se foi maliciosamente, você também, Jemima, cometeu um grave erro. Sobre os desvios de dinheiro, dízimo, a compra de um templo, olha aí, a conclusão de Jemima Barros, por fim, é a de que não tem verdade alguma. Jemima, tu estás cultuando lá no terreno a céu aberto, é? Tu contribuísse para os 300 milhões de reais, Jemima? Você viu, por acaso, o projeto da igreja, do grande templo? Você viu a maquete? Como é que você diz que é em verdade? Você contribuiu para a compra do barco da missionária Mísia? Então, Jemima, quando você diz que uma verdade é mentira, a Bíblia já fala a respeito das pessoas que fazem exatamente esse trocadilho por malícia para confundir as outras. E justifica a resposta fazendo referência às ações sociais. De novo, Jemima. Que ação social? Jemima, você é criança, é? Faça isso não, minha amiga. Honre o diploma, o título que você tem. Empregadas para o bom funcionamento da igreja. Cadê? Mostra aí quais são os membros que têm uma ação social efetiva da igreja, que são beneficiadas. Ou teu pastor presidente emprega todos os filhos, genros, netos, tudo mantido pelo teu dinheiro. Essa foi a transcrição do depoimento da doutora Jemima, que fez parte, não foi tudo, tá? Porque teve algumas perguntas, mas que o douto juiz, o meritíssimo juiz, colocou aqui para embasar a sua absolvição daqueles que foram acusados injustamente. Inclusive por você, Jemima, tá? Não tem nada contra você, mas esse esclarecimento é bom que seja dado aqui. Para provar, eu disse a respeito com José Carlos, quem se junta com esse gestor presidente? Se mela. Tem um vídeo meu dizendo, eu nunca vi as pessoas manusearem piche, fuligem e não terem as suas vestes, as suas mãos, o seu rosto borrifados pela fuligem. A mesma coisa, Jemima, está aqui, olha, para a posteridade. Não somente aqui, a transcrição, como ao vivo. Você falando de uma coisa para a qual você não estava preparada. Ou se estava preparada, mentiu. Tá? Então, tenha cuidado. E assim apareça, Jemima. Tá? Porque as pessoas estão alegando que o seu gestor presidente ficou extremamente insatisfeito quando você o desmentiu lá. Principalmente quando você disse que ele só coloca na direção da igreja pessoas de confiança. Ali você falou a verdade, de confiança dele. Quer dizer que não vá denunciá-lo, que vá se calar diante dos seus erros, de suas irregularidades, né? De suas arbitrariedades. Então é o filho, é a mulher, é um primeiro secretário fantoche, mamulengo, né? É manipulável, é um vice-presidente que só está aí para constar, porque se fosse um homem honrado, digno, jamais aceitaria essa situação. E outra coisa que você falou a verdade foi quando o juiz perguntou e o promotor se existia alguém empregado na igreja, parente, e você disse tem, embora você depois tenha desejado voltar atrás, mas aí já foi tarde, as suas próprias palavras se encarregaram, mesmo sem você querer, de desmentir as mentiras do homem que você foi defender e testemunhar contra homens honrados, verdadeiros, que só querem a verdade. Que Deus em Cristo a todos abençoe, em nome de Jesus.